O extra da novela capítulo 211. Lista de calamidades. 2. Monstros estão furiosos no lado sul também. Monstros estão invadindo da Praia do Norte. Dentro de sua mansão em Western Crevon, Tomé suspirou ao receber relatórios de seu cristal de comunicação. Os monstros de Crevon começaram a se mexer. Não apenas seus números triplicaram, mas também estavam um nível acima do normal. Aconteceu tão rápido que os jogadores que moravam em Central Crevon nem perceberam. E o estrago? O Castelo do Norte está muito danificado. Ainda não foi derrubado, mas eles estão tendo dificuldade em conter os monstros. TSK. Verdade seja dita, Crevon esteve muito pacífico por muito tempo. Quando Tomé veio pela primeira vez a este andar, foi-lhe dito que a última guerra foi há 100 anos. Como tal, os soldados de Crevon tornaram-se muito negligentes. Claro, houve um incidente recente em que os demônios atacaram Crevon. Mas porque foi resolvido em apenas 3 horas, os soldados e nobres de Crevon só ficaram mais preguiçosos e arrogantes. Qual é o plano da família real? Estão planejando despachar Lubu e outros generais. Eles também planejam contratar Outsiders para obter ajuda, pois sabem que os Outsiders precisam de TP. De qualquer forma, como estão os danos na frente ocidental? Deve haver mais monstros nessa área. Está tudo bem por enquanto, mas os monstros estão ficando mais fortes. Assim como Tomé disse, o Eastern Crevon surpreendentemente sofreu poucos danos, apesar das terras limítrofes que foram transformadas diretamente pelo Demon Realm. Foi tudo graças à preparação completa de Tomé. Ela colocou seus soldados sob treinamento infernal nos últimos 3 a 4 meses, e usou tanto a ajuda do governo central quanto os seus próprios fundos pessoais para atualizar o equipamento de seus soldados e cavaleiros. Como resultado, os soldados comuns atingiram em média o nível 10, e os cavaleiros que juraram lealdade a Tomé atingiram o nível 16. Além disso, ela teve convidados extraordinários como Sheok Junjeong e Jioa, que gostavam de lutar por diversão. Vou precisar de mais fundos. Mas isso não quer dizer que ela não tinha nenhum problema. Ela ficou sem fundos para pagar o salário dos soldados, fornecer suas refeições e reforçar as muralhas do castelo. Entendido. Vou informar Sua Majestade sobre a situação da frente ocidental. Obrigado. Tomé então desligou o cristal de comunicação e suspirou. Uma voz suave entrou em seus ouvidos enquanto ela pressionava sua têmpora. Parece que este lugar é mais seguro que o Palácio Real. Ela sabia a quem a voz pertencia sem ter que olhar. Tomé se conteve para não suspirar quando viu Ara, que estava deitada no sofá do escritório com uma cara de sono. Princesa, quando você vai voltar? Eu não quero. Perdão. Eles não vão se importar mesmo que alguém como eu desapareça. Ara sorriu brilhantemente. Sou de baixo escalão. Não, você tem que voltar. Por quê? Porque me sinto desconfortável. Ara franziu a testa ao ouvir a declaração contundente de Tomé. Veja, até mesmo o Margrave está me desprezando por causa da minha baixa classificação. Eu não sou. Estou simplesmente ocupado lidando com o ataque do monstro. O ducado de Tomé estava localizado na fronteira ocidental de Crevon. Juntamente com o fato de que ela tinha seu próprio exército, ela também recebeu o título de Margrave. Porque o Demon Realm estava cheio de monstros, Tomé tinha que ser cauteloso com um ataque potencial a qualquer momento. Simplesmente não era o ambiente em que uma princesa real deveria estar. Você fala como se estivesse governando por mais de 20 anos, duquesa. Ara murmurou secamente. Meu coração diz que esta é minha terra natal. Tudo bem, então eu voltarei depois de conseguir o que vim encontrar. Você quer dizer o leque de penas da garça? Ara assentiu sem dizer uma palavra. Naquele momento, outro relatório veio da bola de cristal de Tomé. Duquesa, Pionel está aqui. Tanto Tomé quanto Ara ficaram surpresos com o relato repentino. Fionel. Por que aquele velho está aqui? Fionel. Ele ouviu que seu Salvador está aqui e disse que quer expressar sua gratidão. Salvador. Tomé de repente se lembrou da mulher que trabalhava como centurião em seu exército e lutava com ela pelo menos 5 vezes por dia. O centurião, você quer dizer? Perdão. De qual centurião você está falando? Deixe-o entrar. Tomé cortou a comunicação e mandou uma mensagem para o centurião. Onde você está? Estou comendo. Uma voz seca soou. O centurião do ducado era a posição oficial atual de Boss.
Embora eles falassem educadamente um com o outro em público por causa disso, eles conversavam muito casualmente em particular. Venha me encontrar depois que você terminar de comer. Há alguém que quer ver você. 7F, Hotel de luxo do Gami Center, 31º andar. Eu vi um teto chique assim que abri meus olhos. Eu estava atualmente hospedado na suíte executiva do hotel de luxo do 7º andar, que era apenas o segundo da suíte presidencial. Tirei meio dia de descanso aqui sem fazer nada. Que confortável. Claro, eu poderia ter descansado na minha sala de espera, mas este hotel era melhor para descansar enquanto não fazia absolutamente nada. Eu ajudo você a tomar banho. Percebendo que eu tinha acordado, robôs se reuniram perto de mim. Deixei que fizessem o que lhe quisessem e continuei olhando para o teto. Crevon acabou de fazer um anúncio oficial. Eles estão distribuindo TP por matar monstros, mas os monstros são muito fortes. Você teria que ser muito poderoso se não quiser morrer no processo. Ouvi dizer que tudo isso é porque Black Lotus foi morto. Isso é verdade. Não diga isso aos cidadãos de Crevon. A cama confortável em que eu estava deitada instantaneamente mudou para uma banheira. Senti várias mãos me massageando e lavando meu cabelo enquanto li o fórum público. Que festa! A comunidade já era um tumulto, mas as verdadeiras calamidades ainda não tinham acontecido. A festa de Len estava durando mais do que eu pensava no 9º andar. Mas mesmo que a porta da calamidade se abrisse, isso não afetaria muito os jogadores. Mesmo no pior cenário, em que Crevon chegaria à beira da destruição, os jogadores tinham uma saída fácil. Eles poderiam simplesmente abandonar Crevon. As calamidades do 9º andar só podiam ficar no 8º e 9º andares, e havia uma área residencial também no 3º andar. Com Prestige tendo mudado de uma favela quase inabitável para uma cidade medieval, as pessoas não sentiriam tanta falta de Crevon. O banho foi concluído. Claro, eu não tinha planos de deixar isso acontecer. Levantei assim que o banho acabou. Havia comida na mesa preparada pelos robôs. Eu rapidamente o joguei goela abaixo e fui para o saguão. Para constar, o hotel de luxo do 7º andar estava em uma escala diferente de uma pousada. A maioria dos jogadores nunca teria condições de pagar qualquer quarto, e os administradores eram seus principais convidados. Havia um aqui agora. Havia apenas 2 quartos em cada andar. Olhei furtivamente pela porta do outro quarto. Você ainda não aprendeu quem é o fabricante. Uma mulher parecia estar ligando para alguém com uma bola de cristal. Estremeci assim que a vi. O convidado ao lado era ninguém menos que Medea. Medea franziu a testa infeliz e sussurrou em voz baixa. Heimdall não diria. Eu podia ouvi-los falar. Sim, ele está se recusando a falar conosco de qualquer forma. PSK, tudo bem. Então e Afrodite? Ela e Helena também estavam investigando. Parece que nenhum deles descobriu nada sobre o fabricante. Afinal, nenhum de nós pode interferir nos assuntos do 8º andar. Isso é uma boa notícia, pelo menos. Eu podia adivinhar um pouco do que eles estavam falando. Afrodite, Medea e Helena. Esses 3 administradores gostavam de itens de luxo e provavelmente estavam tentando comprar a fragrância do lobo. Eu tive que admitir que minha fragrância de lobo era realmente uma obra de arte. Como esperado de um item em que dediquei todo o meu esforço e materiais de alta qualidade para fazer, ele provavelmente atingiu o auge do que poderia ser classificado como um item de luxo. Conversamos depois. Espere, não, você disse que havia problemas no 8º andar, certo? Sim. Nesse caso, por que não? Medea fez uma pausa, então de repente olhou ao redor. Imediatamente percebi que fui descoberto. Estou desligando por enquanto. Ela desligou a bola de cristal de comunicação, caminhou até a porta e abriu lentamente. Aproximei-me dela antes que ela pudesse me encontrar. Pouco tempo depois, Medea me encontrou na frente do elevador. Eu encontrei seus olhos e inclinei minha cabeça como se eu a tivesse visto apenas agora. Medea Nin. Medea olhou para mim sem uma palavra. Seus olhos estavam um pouco agressivos, mas apenas temporariamente. Ela logo colocou uma falsa expressão gentil e sorriu. Olá. Sim, olá. Eu não esperava ver você aqui. Você veio jogar de novo? Eu balancei minha cabeça. Não, eu não jogo mais. Eu vejo. Eu vi Medea cerrando os dentes furtivamente. Que assustador. Devo inventar uma desculpa e fugir? Enquanto eu contemplava, Medea falou primeiro. Ah, certo.
Estou usando bem o manto que você me deu como prêmio de consolação. Uma leve hostilidade cintilou em sua voz. Era do tipo que era muito mais ameaçador e frio do que a hostilidade abertamente demonstrada. Não, prêmio de consolação? Isso foi um presente. Eu não sou nenhum tolo. Você decolou com 300.000 TP e deixou aquele manto para não me irritar. Medea olhou para mim com um sorriso brilhante e eu cocei a nuca. Ela poderia ter me acertado com um feitiço se não estivéssemos no 7º andar. Porra, foi ela que ficou gananciosa e se perdeu, porque a culpa é minha. Soltei uma tosse seca. Parecia um desperdício dar-lhe um presente sem pedir nada em troca, mas eu tinha que manter um bom relacionamento com Medea pelo prestígio, no mínimo. Além disso, fiz a fragrância do lobo de propósito. Provavelmente deve ser o roupão mais bonito e chique da torre. Seu alto nível, LV.10, também foi uma indicação disso. Dito isto, sua utilidade em situações práticas não estava a par de seu nível. Eu preparei um presente para você, Medeanin. Resolvi-me e falei com determinação. No entanto, Medea imediatamente recusou. Sim, não, obrigado. Então, ela continuou com um sorriso de escárnio. Eu também não preciso do seu coração. Não vou levar seu coração, mas o contrário. Ela me odeia completamente, não é? Bem. Eu estava um pouco confuso, mas era perto dela de qualquer maneira. Vamos ver o rosto dela quando ela vir meu roupão nas mãos de algum outro administrador. Que pena, eu trabalhei duro para fazer isso. Está bem. Quão bom pode ser um item feito por alguém como você? Até o roupão que você me deu antes, eu joguei fora depois de um uso. Eu estava indo embora, mas ela continuou me provocando. Ela também estava brava por eu ter me livrado de seu feitiço de rastreamento. Eu estava começando a ficar com raiva. Sério? Sim. Ouvindo isso, eu sorri com força. Ding! O elevador chegou naquele momento. Entramos nele ao mesmo tempo. Um silêncio constrangedor encheu o elevador enquanto descia. Felizmente, o elevador do 7º andar foi extremamente rápido, precisando de apenas 2 segundos para ir do 31º andar ao 1º andar. Ding! A porta se abriu novamente, e quando pus os pés do lado de fora do elevador. Olá! O Pago apareceu de repente. Foi então que percebi que não estávamos no 1º andar. Este era o 17º andar do administrador. O Pago olhou para mim e falou. O administrador do 7º andar, Simad, tem uma mensagem para você. Você é o criador da fragrância do lobo. Sim, mas por quê? O que? Naquele momento, Medea, que estava prestes a fechar a porta do elevador, de repente olhou para mim. Vendo quão surpresa ela estava, eu não pude deixar de pensar que minha sorte estava me ajudando mais uma vez a retribuir por me desprezar. Olhei para frente e para trás entre Medea e Alpago e escondi minha expressão. Ah, sim, fui eu que fiz a fragrância do lobo. O administrador Simad gostaria de comprar essa obra de arte. Ao invés disso, como ele descobriu? Simad estava cuidando de sua habilidade. Os olhos de Medea se arregalaram quanto mais Alpago falava, e eu me sentia mais tonta. Que palavras devo escolher para deixar Medea mais furiosa? Enquanto eu estava tendo pensamentos tão deliciosos, a primeira parte a entrar no 9º andar desistiu do direito de batalhar primeiro. A porta da calamidade se abriu. Uma enxurrada de mensagens do sistema disparou de repente. A lista de calamidades é a seguinte, 1. Monstro meio homem, meio vaca, minotauro, 2. Encantadora petrificante, medusa, 3. Gigante de olhos estranhos, ciclope, 4. Mente de colmeia viva, quimera, 5. Serpente do fundo, pitum. As calamidades do 9º andar agora liderarão lentamente seus exércitos e avançarão para o 8º andar. Eles vão levar os monstros de Crevon à loucura. Os demônios de Crevon agora assumirão uma postura mais agressiva. Meu rosto congelou. Como esperado, havia mais 2 calamidades para derrotar do que no romance original. O que você acabou de dizer? Fragrância do lobo. E então o presente que você estava falando é? Medea colocou a mão no meu ombro. Mas eu a afastei com um estalo de pulso. Sim, mas você não disse que não queria. Não, não, não. Mas, você fez aquela coisa. Ao invés disso, algo realmente importante acabou de surgir, então eu tenho que ir para o 8º andar. Desculpe, Medeanin.
Na verdade, eu não estava com tanta pressa, mas agi de outra forma quando rasguei a passagem para o 8º andar. Espere, espere, eu. A voz de Medea cortada no meio. Serve bem para ela por ser uma vadia. Igual. O aprimoramento da Desert Eagle foi concluído. Muitas funcionalidades foram adicionadas à arma, além do aumento do poder de fogo. As funcionalidades adicionadas são as seguintes. 1. Marcador de rastreamento. Você pode fazer suas balas rastrearem o inimigo. 2. Bala de alto rastreamento. A Desert Eagle não sairá do seu corpo. 3. Bala explosiva autoexplicativo. 4. Bala perfurante autoexplicativo. Igual. Cheguei a Crevon com a Desert Eagle aprimorada. Apesar da invasão de monstros tão poderosos, a cidade de Crevon era. Compre um pouco de carne seca. Eles são uma excelente comida para viajar, tio. Isso parece diferente dos cigarros que conheço. Ouvi dizer que eles modificaram o design para que os renegados possam fumá-lo. Se você experimentar, verá que tem um sabor mais fraco, tornando mais fácil fumar. Mãe, estou com fome. Muito tranquilo. Seus cidadãos não paravam de rir, e todas as lojas fervilhavam de atividade. Não era o cenário que se esperaria de um país diante de uma catástrofe. Mas olhando para a história, não foi tão surpreendente. O governo de Crevon provavelmente não contou a seus cidadãos sobre as calamidades para evitar o pânico em massa. Espartano, Sanuri. Nas ruas de Crevon, que não eram diferentes do habitual, convoquei Espartan e Saminuri. Ei! Saminuri bateu os cascos com força. Pele negra, juba negra, íris negras, um corcel que parecia ser a própria escuridão. A aparência de tal cavalo chamou a atenção das pessoas próximas. Eu pulei em Sanuri graciosamente. Vá para onde meus companheiros estão. Ei! Sanuri imediatamente avançou. O manto que eu estava vestindo começou a esvoaçar a vento. Claque, claque. Saminuri começou no chão, mas estava correndo pelo ar antes que eu percebesse. Havia apenas alguns cavalos capazes de airwalking. Após cerca de 10 minutos, cheguei ao fim do mundo. Você está aqui, novato? Que chamativo. Em uma montanha que tinha uma visão clara de todo o fim do mundo. Sheok Junjeong me cumprimentou enquanto eu descia do céu. Olá. Arrumei meu roupão desgrenhado e olhei para baixo. As calamidades que saíram da porta da calamidade já haviam reivindicado seus territórios e agora formavam um exército organizado. Olhando para esta cena, eu fiz um sorriso amargo. Parecia que Crevon Oriental já havia caído. Qual é o nosso plano? Sheok Junjeong perguntou. Vamos caçar uma calamidade e imediatamente subir para o 10º andar. Eu respondi. O grupo de Leen deveria ter recebido a recompensa por ser o primeiro a entrar no 10º andar. Embora isso fosse um pouco lamentável, ainda era melhor do que Diginos receber a recompensa como na história original. E depois que chegarmos lá, começamos a subir a torre de verdade. Seremos os primeiros a chegar a cada andar pelo menos até o 15º. Ganhamos um bônus se caçarmos uma dessas calamidades também. De agora em diante, escalar a torre sozinho seria difícil até para mim. Como tal, planejei escalar em grupo enquanto ainda recebia todas as recompensas necessárias. Caçar esses caras não vai ser fácil. Jioa, que estava ao lado de Sheok Junjeong, disse. Ele estava com um sorriso gentil com sua lança da serpente na mão. Está bem. Não olhe para lá, mas bem ali, à esquerda do cânion. Eu fiz um pequeno sorriso e apontei para um pequeno cânion ao longe. Uma calamidade, uma grande cobra, o reivindicou como seu território. Era o Piton. Está por si só, praticamente pedindo para ser morto. Foi também a mais fraca das calamidades. Se o Minotauro estava no nível 40, o Piton deveria estar no nível 30. Eu acho. Sheok Junjeong, onde está o chefe? Ouvindo a pergunta de Jioa, Sheok Junjeong coçou a cabeça e murmurou desajeitadamente. Como eu iria saber? O chefe gosta dessa carinha. O chefe estará aqui em breve. Eu já mandei uma mensagem para ela. Foi então. Um grupo de jogadores apareceu na planície não muito distante. Eu empurrei meu capuz para baixo. Era a equipe Essência do Estreito. Eles não eram os únicos ali. A guilda da corte real inglesa, a festa de Kinsu, Desolate Moon, Frost Sanctuary e vários rankers individuais, incluindo um Terkin Junwoo da Vast Expanse.
Jogadores que podiam se chamar de especialistas estavam se reunindo um a um. Novato, vá lá e dê o primeiro golpe. Perdão. Inclinei minha cabeça para a sugestão repentina de Cheok Junjeong. Parece que esses caras vão se juntar e rolar a cabeça novamente. O que você vai fazer se eles escolherem o mesmo alvo que nós? Oh. Fazia sentido. Assim como Cheok Junjeong disse, os jogadores reunidos na planície estavam discutindo como abordar a próxima batalha. Alguns dos espertos devem ter notado que o Piton era o mais fraco. Mas se eu atirasse uma flecha para sinalizar o início da batalha, eles não teriam escolha a não ser lutar contra as calamidades e monstros próximos. Antes disso, me dê o que eu pedi. Ah, sim, quase esqueci. Cheok Junjeong tirou várias flechas de seu inventário. Havia um total de 60 LV.5 da Corea Rose, feitas dos minérios escuros que comprei de jogadores na casa de leilões ou recebi ao rolar os dados aleatórios. Você consome poder espiritual para usar síntese LV.6, sintetizando LV.5 Dark Corea Roll com LV.7 Dark Corea Roll. Aviso. O alto nível dos itens que estão sendo sintetizados diminui a taxa de sucesso. Síntese bem-sucedida. Aviso. O alto nível dos itens que estão sendo sintetizados diminui a taxa de sucesso. Síntese bem-sucedida. Aviso. O alto nível dos itens que estão sendo sintetizados diminui a taxa de sucesso. Síntese bem-sucedida. Das 60 flechas, 50 se fundiram com sucesso com as 5 flechas de nível 7 que eu tinha, atualizando-as para o nível 9. Cheok Junjeong, que estava me encarando atentamente, perguntou. É interessante, não importa quantas vezes eu veja. Por que você aprendeu uma habilidade tão estranha? Eu sorri levemente e encaixei todas as 5 flechas no meu arco. Uma pergunta repentina surgiu na minha cabeça. Entre minha arma e meu arco, qual era mais forte? Eu não sabia mais a resposta. Estou começando. Não se esconda. Caminhe até o pico da montanha e mostre-se. Cheok Junjeong me empurrou para o pico da montanha. Eu não sou um caçador de atenção nem nada. Eu realmente não me importo. De que adianta ter itens legais se você não vai se exibir? Você também é bom em tiro com arco, então mostre. Não há muitas chances neste vasto mundo de fazer um nome para si mesmo. Se você diz, eu faria algum SP no mínimo, então não era uma oferta desvantajosa. Eu resmunguei enquanto caminhava e apontava as 5 flechas para os monstros. Então, eu infundi um pouco do poder mágico do estigma neles. Antes mesmo de eu soltar a corda do meu arco, alguns dos jogadores com visão aguçada me encontraram, apontaram os dedos e começaram a gritar alguma coisa. Isso foi tudo culpa de Cheok Junjeong. Soltei a corda do arco a contragosto. As 5 flechas de minério escuro traçaram 5 trajetórias independentes e voaram em direção aos exércitos de cada uma das calamidades. O extra da novela capítulo 212. Lista de calamidades. 2. A Guild Alliance e os Rankers responderam com entusiasmo ao pedido de ajuda de Crevon. Eles insistiam que tinham recebido muito de Crevon e que compartilhavam profundos laços emocionais com ele, mas, na verdade, a maioria deles estava atrás do dinheiro que Crevon havia colocado. Todos eles se reuniram no fim do mundo, no leste. Isso não é brincadeira. Mas as calamidades que eles enfrentaram superaram em muito suas expectativas em termos de escala e intensidade. 4 calamidades estavam estacionadas na vasta área do tamanho da ilha de Jeju. Medusa, Minotauro, Quimera, Ciclope. Os jogadores olharam para as criaturas de mitos e lendas que qualquer um teria ouvido falar pelo menos uma vez. Sua presença esmagadora sacudiu a terra. Os jogadores não ousavam se aventurar neles, só podiam assistir de longe. O que é isso? De repente, uma voz infantil quebrou o silêncio dominado pela tensão. Pertencia a Ijeon. Todos voltaram sua atenção para ela. E Ijeon, imperturbável, simplesmente olhou em uma direção. Em pouco tempo, todos voltaram seus olhares para onde ela olhava. Um arqueiro estava no topo de uma montanha sem nome e graciosamente íngreme. Um lótus preto estava gravado em seu manto que esvoaçava ao vento. Ele apontou seu arco para o vasto campo abaixo sem deixar margem para erro. Lotus preta. Uma série de murmúrios, mais parecidos com lamentos, explodiu ao mesmo tempo. As pessoas reunidas aqui o conheciam muito bem. Lotus preta. Ele havia voltado.
Ficou claro quem suas flechas definiram como inimigo. Uma pequena onda de pânico varreu toda a multidão. Todos o viram puxar a corda do arco. Alguns tentaram colocar uma barreira e outros já estavam fugindo. Mas as flechas foram disparadas antes que alguém pudesse reagir. Ao som das flechas voando pelo ar, alguns gritaram e outros caíram no chão. Mas não importa quanto tempo eles esperassem. O ataque que eles anteciparam nunca aconteceu. As flechas de Black Lotus não foram apontadas para eles. Ao perceber isso, uma série de murmúrios duvidosos eclodiu. Suas flechas foram realmente disparadas na direção oposta, em direção à Quimera, a terceira calamidade, e o grupo de monstros próximos a ela. Char. As flechas disparadas em um único tiro se dividiram em muitos caminhos diferentes e rasgaram rigorosamente os monstros. Uau! Isto é real. O que? Sua habilidade de arco e flecha ultrapassou o domínio humano. As flechas, divididas em 5 caminhos diferentes, moviam-se como se fossem auto-inteligentes. As 5 linhas perfuraram um monstro após o outro. As flechas se moviam como se estivessem pintando no ar. Um pequeno movimento era equivalente à morte de pelo menos 10 monstros. Grou. Os monstros rugiram em fúria com o ataque surpresa. Eles foram novamente mortos a tiros pelas flechas. E, no entanto, os monstros não se assustaram, e as flechas também continuaram a perfurá-los sem hesitação. Sua animosidade teimosa não teve efeito sobre as flechas. Foi quando os jogadores perceberam que a Black Lotus os estava ajudando, embora não tivessem certeza do porquê. Nesse caso, não havia realmente nenhuma razão para eles terem tanto medo. As guildas mais simplórias foram as primeiras a pensar assim, e correram. Eles eram os membros da guilda chinesa, Imperial of Glory, e a guilda indiana, Mumbai Creu. Eles correram para onde as flechas de Black Lotus tinham acabado de pousar. Para ganhar TP, eles mataram e destruíram os monstros que já estavam meio mortos. Vendo isso, outras guildas também correram impacientemente, e os Zig Rankers não tiveram escolha a não ser participar também. Era o início de uma guerra. Boss se juntou a nós logo após a luta, que foi muito desorganizada para ser chamada de guerra. Ela estava completamente preparada para a ação, e todos corremos em direção a Piton, que estava sozinha. Piton era literalmente uma serpente gigante, mas sua cabeça lembrava um pouco a de um humano. Ela estava espalhando seus fluidos corporais e ovos no desfiladeiro para marcar seu território. Posso entrar e lutar agora? Sheok Junjeong perguntou enquanto começava a se alongar. Ele parecia reconhecê-la como uma oponente desafiadora, vendo como ele se esforçava bastante para se alongar. Braços tão grandes quanto minha coxa e pernas tão largas quanto meu corpo se moviam intensamente. O tamanho exorbitante de seus bíceps me fez imaginar como seriam suas estatísticas. Só havia uma maneira de satisfazer minha curiosidade. Tirei o diretório. Igual estatísticas variáveis, força, vírgula, energia, vírgula, velocidade, vírgula, percepção 10.7, poder mágico, vírgula, vitalidade, vírgula igual. Fiquei sem palavras. Todos, exceto sua estatística de percepção, tinham pontos de interrogação, o que significava que eles estavam bem acima de 11. Ele parecia mais um monstro do que Piton. O que você está olhando? Claro, não era como se eles não fizessem nenhum sentido. Sheok Junjeong havia adquirido Secret March, uma habilidade especial que aumentava as estatísticas físicas, e suas estatísticas básicas eram altas para começar, graças ao seu dom. Ah, entendo. Sheok Junjeong deu um largo sorriso. Seu dom era herança, o que lhe permitiu se conectar com sua vida anterior. E em sua vida anterior, ele era o guerreiro mais forte de Goryeo. Mas nossos corpos são feitos de forma diferente, então você nunca pode ser como eu. Sheok Junjeong confundiu meu olhar com um sinal de inveja e comentou. Não é como se eu quisesse. Ei, não minta. Qualquer que seja. Oh! Você é muito barulhento, Jeong. Boss parou Sheok Junjeong. Ele murmurou em insatisfação e recuou. Agora, era a hora do briefing da missão. Juntei todas as minhas flechas de minério escuro em um só lugar. Ela é muito durona, então não podemos fazer o que quisermos. Cada um de nós terá que desempenhar um papel específico. Isso era óbvio para quem já jogou Morpex antes,
Mas a cooperação entre os membros da equipe e estratégia eram os aspectos mais importantes de um ataque. Cheok Jun-jeong, que gostava de tocar solo, parecia bastante irritado, enquanto Jeon sorria sentiu. Eu sei. Mas há apenas 4 de nós. Não, há 7. Nesse preciso momento, apareceu um clarão escuro e uma ave de rapina branca, envolta em vento. Sang-Nuri e Spartan pararam a meu lado. Eles trouxeram Jaime, que estava dormindo, com eles. Eu queria descansar um pouco. Jaime desceu, arrumando seu cabelo desgrenhado. Finalmente, todos, eu, Boss, Cheok Jun-jeong, Jaime, Jeon, Spartan e Sang-Nuri, estavam aqui. Bem então. Comecei a atribuir papéis. Ao enfrentar uma cobra tão grande, era melhor dividi-la em diferentes partes. E atacar. E então Cheok Jun-jeong foi encarregado da cauda, que era o ponto vital de Piton. Jeon foi designado para o lado direito do corpo. Boss foi designado para o lado esquerdo do corpo e eu me atribuí a cabeça. Nós podemos deixar os outros monstros próximos para Sang-Nuri e Spartan. E quanto a mim? Jaime inclinou a cabeça e perguntou. Você é rápido em seus pés. Por favor, ajude quem precisa de mais ajuda. Ok, com um longo bocejo, nos preparamos para a ação. Primeiro, Cheok Jun-jeong deu um passo à frente. Então você está dizendo que eu tenho que me livrar do rabo primeiro? Sim. Mas cuidado, ela provavelmente vai atirar veneno com o rabo. Vai ser difícil bloqueá-lo mesmo com minha armadura. Níveis de itens e níveis de monstros funcionaram de forma ligeiramente diferente. Simplificando, os níveis de itens eram mais valiosos. Por exemplo, dependendo de suas propriedades, uma espada LV.3 pode ser usada para matar monstros LV.68. Mas nosso inimigo era o Piton LV.30. A armadura de couro do Infector de nível 6 de Cheok Jun-jeong não deve ser capaz de protegê-lo do veneno de Piton. Sem problemas. Meu corpo é mais resistente do que esta armadura. Os vasos sanguíneos nos olhos de Cheok Jun-jeong já estavam começando a entrar em erupção. Como guerreiro, ele estava claramente animado diante de uma batalha feroz. Está bem então. Vamos lá. Com isso, Cheok Jun-jeong correu. Krong, 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 krong. O som de seus passos sacudiu a terra, e o chão onde ele pisou rachou, jogando pedaços de terra no ar. Traço. Cheok Jun-jeong rugiu e pulou. Por um segundo, ele voou, puramente pela força de suas pernas. Eu atirei minhas flechas pouco antes de Cheok Jun-jeong pousar na cauda de Piton. Os outros membros da tropa camaleão, Espartano e Sang-Nuri o perseguiram a uma velocidade quase equivalente às minhas flechas. A invasão havia começado. O grupo Chameleon Troop é o primeiro a derrotar uma calamidade. Esta notícia será anunciada em breve. Você adquire um núcleo calamidade. Agora você pode subir ao 10º andar a qualquer momento, entrando 10F. Aviso. Parte play é recomendado em 10F e acima. A equipe Chameleon Troop chegou ao 10º andar sem dificuldade. O 10º andar estava completamente escuro e não conseguíamos ver nada, como se nossa visão estivesse bloqueada. O sistema sempre gentil também ficou em silêncio desta vez. Que diabos é esse lugar? A voz de Cheok Jun-jeong encheu o ar. O eco da voz de Boss seguiu imediatamente. Não consigo ver nada. Mas eu poderia. Quando se tratava de visão, meu dom era incomparável. Você poderia dizer que é o meu privilégio como autor original. Primeiro, fui até Boss e peguei sua mão. Quem é você? Boss gritou e agarrou meu braço. Meu braço dobrou para um outro lado e tocou seu corpo. Todo mundo cuidado. Alguém tentou agarrar minha mão. Eu peguei, mas, sou eu, chefe. É? Isso dói. Desculpe. Boss soltou uma tosse seca e me soltou. Agarrei as mãos de todos e mal me ajuntei. Logo uma fila foi formada comigo liderando o caminho. Todo mundo, não solte. Eu disse enquanto segurava a mão de Boss com força. Uma resposta positiva veio de trás. Então de repente. Bem-vindo ao 10º andar, o labirinto da insensibilidade. Uma voz estranha desceu do céu e abalou a atmosfera. Como ficou claro que a voz era do administrador, imediatamente nos concentramos. Sou o administrador deste andar. Presumo que esteja aqui para encontrar o caminho para o 11º andar. A voz estava fria. Seu tom desagradável me deu arrepios.
O caminho para o 11º andar é simples. Você deve encontrar o caminho para sair do labirinto da insensibilidade. Ufa! Soltei um suspiro de alívio. Na história original, menos de 100 palavras foram usadas para descrever o 10º andar. Eu estava preocupado que as coisas pudessem ter mudado, mas não mudou, felizmente. No entanto, inúmeras armadilhas e monstros estão esperando por você neste labirinto, e você perderá seus sentidos uma a uma medida que se aproxima da saída. Assim como a visão foi tirada de você. O administrador fez uma breve pausa antes de continuar. Seu tom era muito mais caloroso e amigável do que tinha acabado de ser. Mas também estou ciente de que vocês são os primeiros a vencer uma calamidade. Eu respeito pessoas como você. Portanto, tomei uma decisão difícil de permitir que você mantenha todos os seus sentidos no labirinto da insensibilidade em troca do seu núcleo calamidade. Eu zombei em silêncio. Ele se atreve a tramar contra nós quando é apenas o administrador de um andar insignificante. Não, nós vamos fazer isso. Você vai se arrepender disso. Cheguei a essa conclusão depois de muita deliberação. Sob circunstâncias normais. Tudo bem. Vamos jogar limpo. Idiota. Boa sorte então. A voz parou abruptamente. A escuridão permaneceu, é claro, já que não oferecemos nosso Calamity Core. Sem a voz do administrador, tudo ficou em silêncio. Ei, eu tenho uma pergunta. De repente, Sheok Junjeong quebrou o silêncio. Por que esses administradores ou o que quer que seja estão nos ajudando a escalar a torre? Imediatamente, meu coração pulou uma batida. A pergunta impensada de Sheok Junjeong estava perfurando a raiz das minhas configurações. Eu não sei. Talvez porque eles já estão mortos. A resposta à sua pergunta exigia mais explicações. Tome 83F, Crevon, por exemplo. Embora os governantes do 8º andar, a família real Atalos, tivessem Lubu, Lancelot e outros heróis da história sob seu controle, eles não subjugaram os demônios. Não porque buscassem valores virtuosos e éticos, como coexistência ou paz. Eles simplesmente não tinham outra escolha. Um homem morto era um homem morto. Almas como Lubu e Lancelot, que já viveram na Terra, mas agora estavam mortas, não podiam sair de suas áreas designadas. Mesmo Lubu, que tinha a esfera de atividade mais ampla, só podia se mover em 8F Crevon Mainland, e em algumas partes de 3F Prestige. No entanto, os administradores estavam livres dessa restrição. Ao mesmo tempo, eles estavam cientes de que os mundos em que viviam eram simplesmente parte de uma torre. Portanto, eles pretendiam se restabelecer no mundo real, a Terra, ou desejavam a completa extinção de sua alma. É por isso que eles ajudaram ou atrapalharam os jogadores. Os jogadores desempenharam o papel mais importante no renascimento e extinção dos administradores. O que isso significa? O que quero dizer é que também não tenho certeza. Por enquanto, vamos nos mexer. De qualquer forma, demos um passo para a entrada do labirinto escuro. Segure a pessoa atrás de você e não solte. Eu tenho muita sorte, então vou me certificar de chegar à saída. Apenas se concentre em não deixar ir. Por favor, Sheok Junjeong. Ah, você está louco. Por que você está me apontando? Eu não respondi e comecei a andar. Toque, toque. Minha audição ainda estava boa, e logo atrás de mim, Boz estava me seguindo segurando minha mão. Eu andei pelo caminho que minha sorte apontou. No entanto, à medida que caminhava, meus sentidos se tornavam cada vez mais restritos. Logo, minha audição desapareceu, seguido pelo meu sentido do tato. Eu não sabia mais se estava andando ou afundando em um pântano. E agora, eu não pude deixar de começar a duvidar da minha visão, o único sentido que ainda estava intacto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.